Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Precisamos entender o quão poderosa é essa combinação, querer com ouvir. Ouvir diz respeito a sujeitar-se à vontade de Deus. Querer diz respeito à nossa vontade. Nós precisamos entender que para que Deus realize o propósito dele, nossa vontade tem uma grande participação. Como disse anteriormente, Isaías 1,19, Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Embora Deus estivesse falando sobre uma terra literal, sobre literalmente comer do fruto da terra para a nação de Israel, nós precisamos entender como isso se aplica a nós. Paulo diz aos Coríntios que as coisas que aconteciam com eles foram escritas para nosso exemplo e para nossa advertência. Há uma lição a ser tirada daqui. E a verdade é que Deus havia prometido uma terra, de tão boa ela passou a ser chamada de a terra da promessa. No entanto, Deus diz para que vocês possam usufruir a plenitude do meu propósito, a plenitude da minha vontade, vocês precisam de uma combinação de dois elementos. Não adianta apenas eu ter feito a promessa, o que sinaliza a minha vontade. Deus diz: eu também estabeleci princípios com os quais você precisa se harmonizar, para que então você possa desfrutar da minha vontade. E para que você obedeça aos meus princípios, você tem que fazer uma escolha. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não se trata apenas da minha vontade, mas depende também da sua vontade. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o que Deus faz na nossa vida não depende só da vontade dele. 1 Timóteo 2,4, por exemplo, diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. Essa é a expressa vontade de Deus para cada pessoa na terra. Agora, a pergunta é: todos estão se salvando? Não, porque não depende apenas da vontade de Deus, mas depende de uma resposta da vontade do homem. E nós precisamos entender o poder da nossa vontade, que embora não façamos nada sozinhos, apenas por causa da nossa vontade, mesmo para viver a vontade de Deus, nós precisamos fazer uso da nossa vontade. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo vários exemplos a respeito disso. Em João 5, 39 e 40, Jesus diz aos discípulos: examinais as Escrituras, e são elas que testificam a respeito de mim. Jesus diz: vocês as examinam porque julgais encontrar nelas a vida eterna. Mas no versículo 40 ele diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Quando alguém deixa de ir ao Senhor, é por falta de vontade, é por falta de escolha, é por falta de um posicionamento. Em qualquer área, nós percebemos Deus revelando a sua vontade, Deus trazendo uma provisão para que algo aconteça na vida do homem, em qualquer área da vida cristã. O arrependimento, por exemplo. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Em Apocalipse 2,21, Jesus se refere a uma mulher que ele denomina de Jezabel e diz: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Precisamos entender o poder da vontade. Precisamos compreender que o que Deus faz não depende só da vontade dele, mas também da nossa. Irmãos, vamos fazer a palavra de Deus alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precise ouvir essa palavra. Deus te abençoe.